Bom dia, mulher de Deus. Agora sim, a parte final do nosso livro Do Monte para a Caverna. O arrebatamento de Elias. Depois de ter visto o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor anunciara por seu intermédio, Elias, sendo informado de que Deus o arrebataria ao céu num redemoinho, parte de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão, levando consigo Eliseu, que se recusou a abandonar seu mentor. Essas viagens até as cidades onde havia escolas de profeta foram uma forma de Elias despedir-se e de apresentar o seu sucessor aos filhos dos profetas, os futuros companheiros de ministérios e alunos de Eliseu. Todas as atenções estão voltadas para Eliseu. Então, ciente de que o grande dia se aproximava, Elias seguiu com Eliseu e 50 filhos dos profetas até o Jordão. Ao chegar próximo ao Jordão, os filhos dos profetas pararam à margem do rio e Elias e Eliseu prosseguiram. Elias lançou a capa, as águas se dividiram e ambos atravessaram a seco. Então Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. O que Eliseu pediu? Prata, ouro, fama? Nada disso. Eliseu não negociou seu ministério. Ele queria a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Em outras palavras, a unção necessária para ele realizar o dobro das coisas que seu predecessor fizera. O que Elias lhe disse? Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Elias não podia prometer dar a Eliseu poder, pois este não lhe pertencia, e sim ao Senhor. Então Elias sugere que, se Deus quisesse atender ao pedido de Eliseu, permitiria que este visse o momento em que ele o arrebataria. Segundo Reis 2, 11 e 12 diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. O que aconteceu em seguida? Vemos em 2 Reis 2, de 13 a 15. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estava defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. A capa era um símbolo do ministério de Elias, simbolizava sua marca profética, o seu legado espiritual, a sua herança para Eliseu. Note que ela não caiu diretamente sobre o seu sucessor, sobre o sucessor de Elias, quando este foi tomado por Deus. Caiu em outro lugar, sobre o solo, e Eliseu teve de inclinar-se para pegá-la, teve de descer, humilhar-se na presença do Todo-Poderoso, enquanto Elias subia. Eliseu descia para ocupar a vaga do seu predecessor. Eliseu esperou o tempo de Deus na sua vida. Ele nunca tomou nenhuma atitude egoísta para apressar a sucessão. Ele foi um bom aprendiz e um amigo leal ao seu mestre. Que este bom exemplo seja vivido por nossa geração, que os ministros de Deus aprendam com Eliseu a respeitar seus pastores, a aguardar com paciência o momento do Senhor para exaltá-los, pois só assim seus ministérios terão legitimidade, prosperarão, frutificarão para a glória de Deus, e nenhuma força contrária lhes poderá resistir, porque estão alicerçados na obediência, na comunhão, na fidelidade, na verdade, no amor fraternal. Precisamos ser lembrados como servos fiéis e honrados. Precisamos deixar um bom legado espiritual para nossos filhos e as futuras gerações. Precisamos reluzir como astros em meio a este mundo que jaz nas trevas. Que legado você deve deixar
para a sua geração, para os seus sucessores? Que tipo de sucessores você tem preparado para assumir o seu legado espiritual? Você tem uma responsabilidade, um compromisso para com o Senhor que o escolheu, ungiu e tem sustentado. Não desperdice. Eliseu não desperdiçou sua herança nem seu ministério. Ele deu valor à unção de poder e milagres que Elias lhe deixou. Sabia que não tinha herdado apenas um ministério, mas uma tremenda responsabilidade e passou a ser um referencial para os jovens profetas, para toda a nação de Israel, para as futuras gerações, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Os filhos dos profetas não puderam participar mais de perto daquela maravilhosa experiência. A unção e o legado de Elias era para Eliseu. Eles sequer entenderam que aquele arrebatamento de Elias era algo definitivo. Por isso propuseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Eles exigiam prova da transladação de Elias. Foram até os montes, procuraram e nada encontraram. Eliseu, no entanto, entendeu tudo. Ele sabia que Deus tinha levado seu mestre para junto de si e que no devido tempo ele também daria lugar a outro profeta. Tinha convicção de que o Senhor o tinha chamado para ocupar legitimamente o lugar de Elias e que estava concedendo-lhe a porção dobrada da unção deste, a fim de que ele completasse o que o seu predecessor começara. Isso era o que Elias também desejava. Assim Deus o honrou e foi com ele até o final. Eliseu realizou o dobro dos milagres operados por Elias, e até depois de morto, Deus usou a unção que estava sobre Eliseu para ressuscitar um morto que teve contato com os ossos do profeta ao ser jogado na cova em que este havia sido enterrado. Que essa história te inspire a lutar pela causa do Evangelho, que preguemos a tempo e fora de tempo. Só assim esse mundo entregue à corrupção e ao pecado terá saudade de nós, quando os que ficarem para a grande tribulação se perguntar onde está aquela geração que resistia ao pecado, combatia as obras da carne, com autoridade espiritual. Somos a geração do arrebatamento, a geração cuja oração foi respondida com fogo. O Brasil espera pelos profetas da verdade. A humanidade chora, o Espírito clama e Deus nos ordena: ide. Temos que obedecer a este chamado. Assim como Elias, devemos colocar-nos à disposição do Senhor para mudar o quadro atual e resgatar as almas para Cristo, e a nossa nação será abençoada por Deus. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você está sendo levantado, o Senhor está te chamando como um profeta, como boca de Deus nessa nação, queridos. Que você possa resistir ao pecado, que você possa resistir às mentiras do inferno. O Senhor está te levantando, o Senhor está levantando uma geração forte, que não teme nada, que não teme as investidas do maligno, mas são fortalecidos pelo Senhor. Que você seja a boca de Deus para denunciar as mentiras do inferno. Que você seja a boca de Deus para resgatar aqueles que estão iludidos. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor renove a unção sobre a tua vida. Você foi levantado como Elias, na mesma unção. Você é a geração, a última geração, a geração do arrebatamento. E a tua oração será respondida com fogo. Creia nisso. Eu te abençoo em nome de Jesus.